Vocês concordam fazer chamada Concordo. Sim, Pronto. concordo. Bom, deixa eu começar aqui, colocar o material para vocês. Só um instante. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim, pro. Bom, eu preciso que vocês desliguem os microfones de vocês, tá? Pra gente fazer a aula mais tranquila, aqui sem muito ruído. Bom, na semana passada, como vocês sabem, a gente teve um probleminha técnico, eu não consegui dar aula para vocês ao vivo, online, então eu disponibilizei a aula gravada, já está no Ava de vocês, desde quarta ou quinta-feira, se eu não me engano. O linkzinho lá da gravação da aula, então vocês podem acessar justamente na aula, seção 3.1, vocês vão encontrar lá. Essa aula de hoje, a seção 3.2, a gente vai falar sobre os aspectos gerais da legislação ambiental. Então, a gente vai entrar um pouquinho na parte de leis e normas referentes à legislação ambiental. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou engenheira ambiental, então essa parte que envolve meio ambiente, eu tive uma vivência maior na faculdade, a gente estudou muito legislação. A engenharia ambiental ela é baseada em legislação e projeto ambiental. Então, o que vocês forem tendo de dúvidas, vocês podem ir perguntando, que a gente vai tentando sanar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Na aula passada, o que foi trabalhado, né? Os conceitos relacionados a recursos naturais, que a gente falou um pouquinho sobre atmosfera, solo e água. A partir disso, da gente conhecendo um pouquinho dos recursos naturais, a gente falou também sobre a forma como eles eram utilizados pelo homem. Na verdade, a forma irracional com que o homem utiliza os recursos naturais, né? A parte de erosão de solo, de contaminação de solo e de água, o uso indiscriminado, a poluição do ar, né? Lançamento de, de alguns efluentes, enfim. De forma geral, a gente viu isso na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai ver, então, como que a gente pode penalizar e também evitar que as pessoas, elas... Só um pouquinho, gente, eu vou ter sempre um delay aqui, porque eu vou ter que aceitar esse pessoal que está chegando. Bom, vamos voltando, então. Falando um pouquinho de legislação, o que é legislar, né? Por que é necessário a gente utilizar a legislação? É necessário para direcionar ações e punir adequadamente os possíveis danos, sejam eles pontuais ou coletivos, que as ações humanas possam causar. No nosso caso, no meio ambiente. Né? A gente tem aí a legislação ambiental, algumas políticas nacionais específicas, impactos ambientais de algumas operações produtivas e a adequação a algumas empresas, indústrias, à legislação ambiental. Bom, tudo começou lá na Revolução Industrial, né? Que quando teve a Revolução, se desencadeou aí uma sociedade mais consumista. Então, as pessoas queriam consumir mais, consequentemente, você tinha necessidade de adquirir maior quantidade de recursos naturais. Isso fez crescer também a preocupação com o equilíbrio no meio ambiente e com a própria sobrevivência da vida na Terra. Porque quanto mais recursos naturais você utiliza, se você utiliza de forma indiscriminada, a gente vai ter aí a falta desses recursos naturais para gerações futuras. Então, os recursos eles são fundamentais para a existência humana e eles são finitos, ou seja, eles têm a possibilidade de acabar, né, de entrar em escassez, por exemplo, no caso da água. Se houver uma poluição do solo de forma intensa, exacerbada, a gente pode ter futuramente solos impróprios para produção, para plantação de vegetais, para o consumo. Então, quando a gente não tem essa preocupação de cuidar desses recursos naturais, a gente tem a possibilidade aí de não ter para a existência humana no futuro. A gestão e a preservação, elas passam a ser fundamentais para as próximas gerações da humanidade. Então, além de nós nos preocuparmos com o que a gente utiliza hoje,
né, até com a qualidade dos recursos que a gente utiliza hoje, a gente tem que se preocupar também com as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos. Bom, diante disso aí, dessa necessidade de... Só um pouquinho, gente. Eu vou ter que arrumar uma forma da gente não parar a aula toda hora para aceitar o pessoal. Bom, vamos voltar aqui. Então, assim, diante dessa necessidade, desse cuidado que se passou a ter com o meio ambiente, no mundo, em 1972, houve a primeira conferência tratando-se de meio ambiente. A ideia era criar uma jurisdição que regulamentasse as atividades humanas que causavam algum impacto ao meio ambiente, o direito e a legislação ambiental. Então, tudo que era relacionado à jurisdição nessa área foi discutido no primeiro momento em 1972, numa conferência das Nações Unidas. No caso do Brasil, a gente teve fases, né? Teve a primeira fase que foi perto da Revolução Industrial também, começou a ter essa noção. A segunda fase, que a gente chama de fase fragmentária, aconteceu aí em 1965. Eu vou deixar aqui mais ou menos aberto, porque a gente tem que sair toda hora e voltar. Aqui, no caso do Brasil, então, a gente teve em 1965 a criação do Código Florestal. Pessoal, eu preciso que vocês desliguem o microfone de vocês. Tá aparecendo aqui para mim. Bom, em 1965, o Código Florestal, que visava o quê? A preocupação do legislativo com a quantidade de recursos naturais, mas não com a sua qualidade integral. Então, o Código Florestal ele veio para dar essa noção, essa preocupação e estipular algumas medidas relacionadas aí ao meio ambiente. Porém, a preocupação era só com quantidade, do quanto se tirava da natureza de recursos naturais, mas não com a forma como se tirava. Então, essa qualidade não era observada nesse primeiro momento. A gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês, o Código Florestal da época. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar muito assim, a forma que vocês encontram as informações. Né? Assim como a gente viu lá na primeira unidade, né, no primeiro bimestre, eu mostrei muito para vocês onde vocês encontravam as informações relacionadas à segurança do trabalho, né, as NRs, enfim. E aqui é a mesma coisa, eu quero trazer para vocês onde vocês encontram essas informações relacionadas ao meio ambiente. Porque vocês, como futuros profissionais, mesmo na área da engenharia civil, né, que a gente acha que não tem muita relação, mas é importante que vocês tenham essa consciência, porque tem relação sim. A gente vai ver, principalmente na área de licenciamento ambiental, como é importante a gente ter informações nesse sentido. Bom, aqui tem a Lei 12.651, que trata, né, sobre as disposições gerais relacionadas à preservação do meio ambiente, às áreas de reserva legal. Então, a gente aqui tem todo um discurso relacionado a isso. Não vou entrar em detalhes para vocês, mas caso vocês queiram, tem o linkzinho aí no material de vocês. E aqui eu trouxe para vocês o novo Código Florestal, que ele já é de 2012. Né? Então, foi baseado no Código de 1965, mas a gente já tem um mais atualizado. É a Lei da Proteção da Vegetação Nativa. Né? Foi aprovado em 2012 e revogou esse antigo Código Florestal. Define que deve ser preservado e o que pode ser desmatado. Então, a gente tem aí as APPs, áreas de preservação permanente, outras áreas de degradação ambiental que têm que ser recuperadas, que não pode ser desmatado. Enfim, esse Código Florestal ele traz para a gente a norma atualizada nesse sentido. O que mais que a gente tem? 1967, no Brasil, a gente tem aí o Código de Caça, de Pesca e de Mineração.
né? Ele vai dizer para a gente que os animais, eles não podem, principalmente os animais que correm risco de extinção, eles não podem ser perseguidos nem caçados. A caça por si só, ela é proibida, ela é um crime, né? Então, a gente foi estipulado desde essa época aí que é um crime, você não pode caçar animais e matá-los. Teve um episódio, isso vou contar para vocês de cunho pessoal, mas só para vocês entenderem. Teve um episódio que aconteceu numa região próxima daqui, de Caetité, que foi um pessoal caçar. E nesse momento lá, eles viram, acho que, um veado, se eu não me engano, e um deles foi atrás do animal e o outro foi dar o tiro e acabou atingindo esse primeiro rapaz. Esse rapaz veio a falecer, enfim. E aí nisso entrou toda a jurisdição relacionada aí a punir essas pessoas, tanto pelo crime de homicídio que acabou acontecendo, como pelo próprio crime ambiental que eles estavam cometendo. Então aí, na época, se eu não me engano, acho que a Caatinga, né, que é a polícia especializada nessa área, a Caatinga foi atrás, enfim, encontrou o pessoal e eles responderam o processo, tanto pelo homicídio quanto pelo dano ambiental que eles estavam ali prestes a causar. Então, assim, só para vocês terem noção da gravidade disso tudo. Código de pesca, tem aqui também o linkzinho para vocês. O código de pesca, ele traz para a gente que tem que ser periodicamente, determinados períodos, período de ovulação, por exemplo, não, de ovação, desculpa, dos peixes não pode fazer pesca. Períodos, por isso que na Semana Santa, não sei se vocês já ouviram falar, tem locais que liberam a pesca, porque nesse período os peixes eles já se desenvolveram, então você tem aí uma quantidade maior disponível. Então tudo isso aí é relacionado com o código de pesca e tem que ter esse respaldo aí. E o de mineração. Então, quando é que você pode, em que locais que você pode fazer exploração. Essa exploração ela tem que ser totalmente baseada no processo de licenciamento ambiental, de recuperação de área degradada no futuro. Tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente tem também um código específico para mineração. Em 1980, a lei do zoneamento industrial veio aí para limitar locais onde se podiam construir indústria. Então, a gente criava um parque industrial só naquela localidade, para a gente não ter aí espalhado por toda a cidade indústria e a gente ter uma poluição também maior. Em 1989, lei dos agrotóxicos. Então, restringia também o uso de alguns agrotóxicos, limitava o uso de outros agrotóxicos, porque como a gente viu o uso indiscriminado de agrotóxicos, ele polui o solo, pode poluir o solo e a água também, o lençol freático que a gente tem aí embaixo, tá, né, subterrâneo. Então, essa lei do agrotóxico, ela veio também para limitar o uso indiscriminado. Bom, a terceira fase que a gente tem a fase holística, que foi criada aí a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, em 81. Né? Então, aí o ambiente ele passa a ser compreendido como um sistema ecológico que deve ser protegido. Tem também aqui o linkzinho relacionado à lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela na sequência, então não vou nem falar muito aqui agora. Bom, dentro da Constituição Federal de 1988, a gente tem aí também um capítulo que trata sobre o meio ambiente, né? Fala sobre algumas normas de forma geral, direitos e deveres, o que é a obrigação do Estado, da sociedade. Então, dentro da Constituição Federal, a gente já tem aí um capítulo que se refere, que trata totalmente sobre o meio ambiente. No caso, o slide não passa. No caso da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, como a gente falou, ela constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Né? Então, aí a coisa foi ficando mais relevante, a norma ela deveria ser seguida de forma mais precisa, porque já
a legislação ela já começou a ser mais rígida. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente ela tem como objetivo o quê? Desenvolvimento sustentável, estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, desenvolvimento e difusão de algumas pesquisas relacionadas ao uso racional dos recursos ambientais, preservação e restauração dos recursos ambientais e a responsabilização integral do poluidor e do predador. Então, a gente vem aí toda essa ideia relacionada ao uso consciente, a punição, a responsabilização de quem usa de forma inadequada, preservação, restauração. Então, tudo isso aí a gente encontra dentro da PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, na sequência, se o slide colaborar e passar, a gente tem a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, a PNRH, que foi de 1997. Ela foi criada nessa época. A lei é a número 9.433, também conhecida como Lei das Águas. A ideia da PNRH é a gestão de recursos hídricos de domínio federal, ou seja, aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem fronteira. Então, o Rio São Francisco, por exemplo, que ele passa pela Bahia, passa pelo Maranhão, pelo Sergipe, enfim, acho que são 3 ou 4 estados. Quem é que gere esse recurso hídrico? A Política Nacional dos Recursos Hídricos, a PNRH, porque ela atravessa mais de um estado. Então, não tem como ser a responsabilidade de um estado só. Então, aí é o governo federal quem administra. Inclusive, essa adutora que a gente tem aqui na região, né, que foi criada basicamente para mineração, né, para Bamin, enfim, para exploração da mineração de ferro, ela foi toda baseada no projeto federal e liberação de verba do governo federal, porque justamente é um rio que passa por mais de um estado, o Rio São Francisco. A gente tem também governança democrática, a sustentabilidade ambiental relacionada aos recursos hídricos, e a degradação da água ela afeta direta e indiretamente todos os aspectos relacionados à vida do homem. Né? Então, a gente viu aí na aula passada, quem assistiu, né, o videozinho que eu gravei da aula passada, ela vai trazer para a gente que como a degradação da água, a poluição da água, o uso indiscriminado da água, pode vir a afetar todas as atividades humanas, porque tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza a água de alguma forma, seja para abastecimento público ou privado, seja para regar a plantação, para alimentação, seja para aquisição de energia, né, como as hidrelétricas. Então, a gente utiliza a água aí, basicamente, direto ou indiretamente, em qualquer atividade humana. Então, por isso a necessidade da criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, para a gente conseguir ter esse controle maior do uso dos recursos hídricos. O objetivo geral, né, da PNRH é um pacto nacional visando a melhoria da oferta de água, tendo a consciência de que a água é um elemento estruturante para qualquer atividade humana. Os objetivos específicos: melhoria da disponibilidade hídrica, seja ela superficial e subterrânea, em qualidade e em quantidade, porque a gente tem, principalmente aqui no Brasil, apesar de ser um país muito rico em recursos hídricos, a gente tem regiões onde são mais abastecidas e outras não. A gente tem, por exemplo, a região do Amazonas, que tem água o tempo inteiro, e a gente teve recentemente uma crise de água na região sudeste. Teve que fazer racionamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado para melhorar a disponibilidade, a gente conseguir ter a disponibilidade por todo o tempo, né? Não ter que fazer racionamento, não ter falta de água em determinados momentos. Também relacionando isso com o clima, né? Aqui na região Nordeste, a gente tem um clima mais quente e seco. Então, a gente chove menos do que em outras regiões. Por isso, também a gente tem uma oferta de quantidade de água, às vezes, menor do que em outras localidades. Outro objetivo da PNRH é a redução dos conflitos reais ou potenciais de uso de água, como dos efeitos de eventos hidrológicos críticos, como eu acabei de falar com vocês. A percepção também da conservação da água como valor socioambiental relevante. Só um instante que tem alguém me chamando aqui.
Deixa eu botar aqui na aula. Eu vou descobrir na próxima aula como que a gente faz para eu não ficar tendo que sair da sala toda hora aqui. Um pouquinho. Deixa eu ver quem é um atrasadinho aqui de plantão. Não apareceu ninguém. Voltando. Bom, a gente tem também, no Brasil, em 2010, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. O objetivo principal da PNRS é diretrizes relativas à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Né? Todos os resíduos sólidos que são produzidos, como a gente fazer uma reutilização, como a gente fazer um reaproveitamento, como a gente dispor esses materiais no meio ambiente, né? Se não tiver mais nenhum tipo de utilização. Só que a gente entra numa situação, né? A consciência coletiva de sustentabilidade, ela aumentou, as pessoas hoje em dia elas têm mais consciência, mais noção de que a gente precisa fazer uma gestão, um gerenciamento melhor dos resíduos sólidos, mas a gente tem também a falta de preocupação com o destino final e correto desses resíduos. A gente tem lixões que não são devidamente planejados, né? Então, tem toda uma questão aí de contaminação de solo, contaminação de água, que vem tudo acarretado pelo destino incorreto de resíduos sólidos. Fora a quantidade mesmo que a gente vê aí disposta no meio ambiente de forma irracional. Seguindo. Eu acredito que esses delays, gente, essas demoras de passar slide, enfim, de abrir algumas coisas, seja por conta da internet, do programa, enfim. Bom, continuando aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o objetivo é criar uma gestão integrada dos resíduos sólidos no âmbito nacional, estadual e municipal, e a meta é a utilização dos 3 R's. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem a utilização dos 3 R's, que é a redução, reutilização e a reciclagem. Então, no momento em que você está gerando um resíduo, você tem a possibilidade de reduzir essa geração de resíduo. Se você tem a possibilidade de reduzir, você está utilizando o primeiro R. Depois que você gerou esse resíduo, você tem a possibilidade de reutilizá-lo para alguma outra coisa? Tem. Então entra aí o segundo R. Caso você não possa reutilizar como ele está, né, na forma que ele está, tem o procedimento de reciclagem, existe, tem uma necessidade, você vai reciclar para algum outro objeto que vai ser utilizado? Sim, então entra aí o terceiro R relacionado aos 3 R's, que são os métodos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. A gente entra aí também nos pilares da lei, que é a responsabilidade compartilhada, a inserção de catadores, de cooperativas de reciclagem. Tudo isso está relacionado aí à Política Nacional de Resíduos Sólidos e está lá dentro dessa política, dessa lei relacionada aos resíduos. A gente tem aí também a ordem de prioridades de geração de resíduo, que fala o que para a gente? Não geração, quando for possível, né? Logicamente, a gente sabe que tem alguns processos que não tem como não gerar resíduo. Então, a gente tem a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, por fim, a destinação final adequada. Então, o objetivo todo é diminuir a quantidade de resíduo gerado e seguir ali o que está discriminado dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, como, por exemplo, o princípio da precaução e poluidor-pagador. Então, se você polui, você vai pagar por isso. Grandes empresas, responsabilizar grandes empresas, por exemplo, de geração de uma infinidade de resíduos que elas não fazem nenhum tipo de tratamento e simplesmente dispõem esses resíduos no meio ambiente. Então, esse tipo de atitude está dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, você pode ter essa responsabilização de poluidor-pagador. Né? Ele gerou muito resíduo, ele paga por isso também. Assim como poluição de geração de poluentes no ar, através de chaminés, de indústrias, assim como poluição da água, né?
os rejeitos de determinada empresa, eles são lançados diretamente num efluente e não tem nenhum tipo de tratamento. A gente também tem essa responsabilização em poluidor-pagador. Enfim, entra tudo aí dentro dessas políticas que são relacionadas tanto com o meio ambiente quanto com cada situação específica, né? Resíduo, água, enfim. Bom, antigamente, a doutrina jurídica brasileira ela considerava o homem um fator externo ao meio ambiente, ou seja, o homem não faz parte do meio ambiente. Porém, hoje em dia, o homem ele passou a ser entendido não só como parte do meio ambiente, mas também como modificador desse ambiente, podendo causar alguns impactos, sejam eles positivos ou negativos, mas como parte desse todo, né? Então, por isso, a necessidade de se dar uma responsabilidade para as ações do homem no meio ambiente. A partir disso, a gente entra aqui no que a gente chama de dano ambiental, né? A poluição causada pelas ações humanas, seja culposa ou não, seja por um ato lícito ou ilícito, né? Que ultrapassa o que se considera desprezível, causando alterações no meio ambiente, ou que a gente chama também de degradação ambiental. Quais são os danos ambientais que a gente pode ter? Dano ecológico, né? Alteração da biota, ou seja, do meio ambiente, da vegetação de uma determinada área, a saúde, as atividades produtivas, a segurança e ao bem-estar e alguns outros também que a gente chama de dano ambiental. Dano ambiental ele é muito subjetivo, porque tem algumas avaliações diferentes. Eu posso enxergar que uma determinada situação é um dano ambiental e outras pessoas não. Mas, assim, o que tiver dentro da legislação, de forma geral, é um dano ambiental e o homem ele tem que pagar por isso. Esses danos eles são classificados quanto à extensão e à gravidade. Então, a gente tem aí a quantidade, né, o tanto, por exemplo, se for falar de uma floresta, quantos hectares, qual a extensão do dano de degradação, de cortes de árvore, por exemplo. Qual a gravidade? Tinham árvores que eram mais robustas, árvores de mais de 100 anos, aí já entra a gravidade. No caso de poluição de água, por exemplo, qual foi a quantidade de água poluída? Foi um efluente com volume menor de água? Foi um efluente maior? Qual a gravidade dessa poluição? O poluente é um poluente que a gente consegue fazer um tratamento e recuperar essa água? É um poluente que a gente não vai conseguir recuperar esse efluente? Então, o dano ambiental ele é avaliado dessa forma. Quanto ao interesse envolvido e a sua reparabilidade, ou seja, tem alguma forma também da gente reparar esse dano, como no caso da água, tem algum processo que a gente pode utilizar nessa água para reparar, para ela ter as condições originais ou não. Diante de um dano ambiental comprovado, a gente tem que atribuir um responsável para esse dano, e aí ele vai ter que ser punido aí de forma civil, administrativa ou penal. Aí a jurisdição ambiental ela entra em vigor para definir quão esse responsável de que forma que ele vai responder aos danos causados ao meio ambiente. Aí, diante de toda a situação, a gente veio a criar as leis de crimes ambientais. Né? Então, Bruna, deixa eu só, se puder dar uma colocação, eu acho interessante como essa questão ambiental ela é muito interessante, né? E a gente vê muito em Guanambi a questão do meio ambiente, né? De falando, igual tem um exemplo, assim, às vezes a pessoa nem tá sabendo, né? Mas às vezes a gente observa e acha super interessante. O caso das cerâmicas mesmo. As cerâmicas, elas provocam um impacto ambiental, né? Por conta da lenha, né, dos fornos, né, que tem todo o processo de queima, essas situações. E se você observar, você indo para Candiba, Pindaí, você vai ver a cerâmica Betel. Na cerâmica Betel, se você olhar do lado, vai ter um processo de reflorestamento, que você tira do meio ambiente, mas você que tem que retornar para ele aquele impacto que você provocou, né? Você está provocando desmatamento, você está voltando para o meio ambiente aquilo que você retirou. Então, se você observar, nessa cerâmica mesmo tem esse processo de reflorestamento. Que você vê, eu não sei como é o nome dos pés das árvores lá, sabe?
Mas você observa, quando você vai sentido para Candiba, Pindaí, você observa do seu lado esquerdo, você vê esse processo que isso é uma coisa legal, né? Eu acho bacana. Que você vê Sim, esse processo que os responsáveis, né, da empresa fez esse processo de reflorestamento. E sempre o então, IBAMA está em cima, né? Que nós já vimos vários casos, igual teve aquela época do carvão, que teve toda aquela questão, né? A polícia teve, pessoas foram presas e tudo mais, tudo para a questão da fiscalização, da rigorosidade, para as pessoas se portarem mais com o meio ambiente. E também, né, por questões de penalizar, né, aquele que está provocando dano. Essa é uma colocação que eu queria falar. sim, bem importante isso que você disse. A gente tem aí, na verdade, um processo de compensação, né? Quando você tira do ambiente uma vegetação e aí você tem que repor de alguma forma. Um outro exemplo que eu posso citar também, aqui na INB, eles têm todo esse planejamento relacionado à revitalização de algumas áreas. Porque em algumas áreas que é feita a extração do minério, elas não conseguem ser revitalizadas porque você já tirou toda a vegetação, você já tirou todo o solo que cobre ali aquele espaço, aí embaixo tem muita pedra. Então, o que é que faz? Compensa com a plantação de árvores em outras localidades. Você revitaliza outras localidades. Inclusive, tinha um projeto deles antigamente, não sei se ainda tem, que eles distribuíam mudas de planta para qualquer pessoa, enfim, fazia um programinha, um projeto aqui na praça de Caesté e dava para as pessoas. Ainda tem, professor. Pois é. Então, assim, é essa ideia de compensação, né? Porque tem alguns danos que você causa ao meio ambiente, no caso da extração mineral, por exemplo, que é um dano gravíssimo. Logicamente, para tudo isso acontecer, passa pelo licenciamento ambiental, passa por esses processos de mitigação de dano, mas infelizmente o dano ocorre. Então, às vezes, para compensar, de uma forma de compensação, tem esses métodos, sim, de revitalização de outras áreas, ou até mesmo da área no envolto ali que foi retirada essa vegetação. Muito bem colocado. Na INB, só para acrescentar rapidinho, não vou atrapalhar muito sua Sim, aula, sim. não. Na INB mesmo tem, né, o laboratório de mudas, todo esse processo que eles têm, toda essa análise, né? Acho muito interessante isso, esse Sim, acompanhamento que tem. E sem dúvida. também tem empresas, voltando só naquele assunto que você falou atrás, dos recursos hídricos, da água mesmo, tem empresa em Guanambi, eu acho que se alguns conhecerem, eu acho muito interessante o processo deles, a INBA, a indústria de produtos químicos, lá no residência, como é que fala? Industrial, no bairro industrial, eles têm um processo de reutilização da água muito interessante, que eles fazem, né? Uns espaços com brita e fazem um processo de filtragem para reutilizar essa água na limpeza e nos banheiros, né? Nos banheiros, eu acho muito interessante esse processo de utilização, né, dos recursos hídricos, e também eles também têm todo um processo também de segurança do trabalho, que também interliga tudo, é muito bem organizada e estruturada a empresa. Já fiz uma visita técnica lá e achei muito interessante. Então, Era só aí isso. entra toda essa questão que a gente falou, né, da responsabilidade. Tem algumas empresas, algumas indústrias que agem apenas para não levar penalidade, não ser multado, não ser responsabilizado de forma aí civil, penal. Mas tem outras que veem aquilo como uma forma de reutilização mesmo, de aproveitamento de recurso e até de diminuição de gasto. Então, assim, essa empresa que você citou, que ela faz reutilização da água para molhar plantas, para lavagem de alguns espaços, enfim, ela está evitando gastar mais água, que a conta de água dela venha mais alta. Então, assim, é uma questão realmente além de bom senso, utilizar a coisa com sabedoria, né? Aproveitar daquela água que ia ser simplesmente lançada no meio ambiente. Provavelmente ela teria que fazer alguma espécie de tratamento para lançar. Então, ao invés de fazer o tratamento para lançar, ela está fazendo o tratamento e está reutilizando. Então, é inteligente até, né? Não só questão de bom senso, de responsabilidade ambiental e de atender à legislação, mas também de inteligência, de você reutilizar aquele material ali, aquele recurso que você
ia simplesmente descartar, certo? Vamos continuar aqui. Tratando dos crimes ambientais, gente, em 1998 foi criada a Lei de Crimes Ambientais. Ela trata aí sobre algumas condutas e ações que são passíveis de sanções tanto penais como administrativas dentro do direito brasileiro. Inclusive, o curso de direito hoje, ele tem não sei se me engano, é uma disciplina que trata justamente sobre direito ambiental, para vocês terem noção assim, da dimensão que se tem hoje esse cuidado com o meio ambiente. Os crimes ambientais, eles previstos na legislação, são as mais graves ações danosas causadas pelo homem ao meio ambiente. A gente tem, por exemplo, lançamento de resíduo em corpos hídricos, sem nenhum tipo de tratamento. Inclusive, na nossa região acontece muito isso, né? O esgoto ele não é tratado devidamente e são lançados nos corpos hídricos de forma a poluí-los. Lógico que a gente não tem a gravidade, por exemplo, de um grande centro industrial, mas é uma situação que tem que ser avaliada e a legislação ela está aí justamente para penalizar esse tipo de pessoa que faz essas coisas. O crime ambiental administrativo tratam de afirmação falsa, enganosa ou sonegação e omissão de informações solicitadas em lei. Então, se tem alguma suspeita, se tem alguma denúncia relacionada a um crime ambiental e a empresa ela omite informações, por exemplo, ela pode responder aí por um crime administrativo, de forma administrativa. E em as infrações administrativas, toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Bom, a gente tem aí como crimes ambientais, né? Contribuir para a degradação dos corpos de água, como a gente falou, queda na classificação oficial, então a gente tem uma avaliação e um acompanhamento da avaliação da qualidade de água, assim como a gente tem do ar também. Então, quando é feito a avaliação daquele corpo hídrico e a gente tem que ela não está dentro dos parâmetros aceitáveis, essa empresa, enfim, essa indústria, ela pode responder por um crime ambiental. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Aí a gente entra também a lei, a política que trata sobre crimes relacionados a animais, né? A caça, por exemplo. Hoje em dia tem uma comoção muito grande com relação a maus tratos a animais. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de bicho, de gato, de cachorro, enfim. Eu já chamei a polícia uma vez para um rapaz que estava agredindo um cachorro, porque eu achei uma falta de bom senso, enfim, de humanidade, porque eu acredito que animal ele não tem a consciência que nós temos. Então, a partir do momento que o ser humano agride o animal, isso vale também, esse meu sentimento vale para um idoso, né, que, enfim, dependendo das condições, para uma criança que não tem como se defender. Lógico, gente, não estou comparando gente com animal, né? Mas enfim, só para vocês entenderem esse meu sentimento em relação a isso. Eu chamei a polícia porque eu falei, ó, o cachorro estava sendo maltratado, estava amarrado, e o rapaz batendo nele, o cachorro latia, enfim. E aí eu chamei a polícia chegou lá e acabou levando o cara, mas enfim, a gente sabe que algumas situações elas não são devidamente punidas, né? Mas hoje em dia já tem essa sensibilização maior com relação a isso e tem uma legislação também pertinente que trata sobre essas questões relacionadas a animais. Provocar incêndios em matas ou florestas, pichar, grafitar ou corpuscar edificação ou monumento urbano, entra também como crime contra o meio ambiente. Obstar ou dificultar a fiscalização do poder público. Então, se tiver uma dificuldade aí desse poder público acessar algum espaço que tenham alguma suspeita, alguma denúncia, é também considerado crime contra o meio ambiente. Né? Aí entra como omissão, entra como a parte administrativa, de crime administrativo. Bom, entendido toda essa questão, eu vou trazer para vocês o que é o licenciamento ambiental. Então, hoje, para uma empresa ela começar a funcionar, você precisa, por exemplo, a gente que for trabalhar com construção de alguma indústria, de alguma empresa,
enfim, a gente vai precisar, antes de começar a construir, a gente, além da liberação que vai ter que ter da, relacionada à edificação em si, né, da Secretaria de Infraestrutura do município, a gente vai precisar também de liberação da Secretaria de Meio Ambiente. Né? Se for uma empresa que gera resíduo, se for uma empresa... Normalmente, indústria, ela gera resíduo de forma geral, né? Seja ele líquido ou sólido, né? Através de banheiro, enfim, aí tem que ter a fossa séptica, tem que ter o cuidado também na fossa séptica, isso também vai entrar dentro do licenciamento ambiental. Enfim, todas essas questões, elas são relacionadas ao licenciamento ambiental. Ter essa liberação do órgão responsável para poder se iniciar a construção, o funcionamento, a liberação de funcionamento. Então, o que que trata aí no licenciamento ambiental? O artigo 9 da Política Nacional do Meio Ambiente tem aí como definição: trata-se de uma formalização legal para instalação e ou operação de empreendimentos ou atividades que possam vir a causar algum dano ao meio ambiente. Então, esse procedimento é baseado em leis, normas técnicas e trata de algumas obrigações relacionadas à implantação desse empreendimento ou dessa atividade. Dentro do licenciamento ambiental, a gente tem que ter a liberação aí, ó, água, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações, resíduos sólidos, tratamento de efluentes, áreas contaminadas, vegetação, fauna, unidades de conservação que tem um cuidado normalmente maior, área de proteção dos mananciais, né, onde tem manancial, onde tem nascente de rio, tem que ter um cuidado muito maior. Fiscalização, mudanças climáticas, ordenamento territorial. Então, tudo isso aí envolve um licenciamento ambiental. Dentro da resolução CONAMA 237, eu estudei muito essa resolução CONAMA, porque ela trata basicamente sobre licenciamento. O artigo 1, ele traz a diferença, basicamente, entre licenciamento ambiental e licença ambiental. Então, o licenciamento ele é um procedimento administrativo, pelo qual o órgão compete a licença de localização, instalação, ampliação ou operação do empreendimento, ou atividade que utilize algum recurso natural considerado potencialmente ou efetivamente capaz de causar degradação ambiental. Então, a licença ambiental, então, entra como um ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente estabelecerá as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser cumpridas pelo empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, para instalar, ampliar e ou operar empreendimentos ou atividades que sejam potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente e a recursos naturais. Então, a diferença é basicamente essa. A licença ambiental, ela faz parte do licenciamento. O licenciamento é o procedimento, é a liberação, e a licença ambiental é o ato administrativo, onde você ali tem todas as restrições, as condições relacionadas à atividade que você vai empreender. O processo de licenciamento, ele se dá em etapas, a gente vai ver aqui na sequência, e os tipos de licença que nós temos são a prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Além dessas, a gente tem também um acompanhamento das consequências ambientais dessa atividade econômica. Então, posteriormente, depois que as licenças são liberadas, a gente tem aí um acompanhamento, uma fiscalização para manter essa adequação toda ali exigida dentro de uma licença ambiental. Bom, então assim, a gente tem estágios do licenciamento, né? A parte de, primeiro, a solicitação de licença. O empreendedor solicita a licença junto ao órgão ambiental. No nosso caso, né, a gente for instalar uma indústria, alguma empresa que tem utilização de recurso natural, gera algum tipo de resíduo, a gente vai na Secretaria de Meio Ambiente da nossa cidade solicitar essa licença. Eles vão te passar toda a documentação necessária que você precisa. Aí vem a parte de avaliação. O órgão ele vai avaliar todos os documentos que ele solicitou, vai avaliar o local, né, realizar a vistoria e solicitações e efetua o registro do empreendimento em cadastro próprio. Né? Ele vai criar um cadastro para o seu empreendimento. Aí vem a terceira fase, a resposta. O empreendedor entrega ao órgão ambiental a documentação solicitada.
a análise dessa documentação, né, vai realizar nova avaliação de documentação, e é aberto um prazo para realizar a audiência pública. Isso no caso de empreendimentos maiores, tá? Empreendimentos que exigem a utilização de recursos naturais de forma intensa ou de muita geração de resíduos sólidos ou líquidos. Então, aí a gente tem esse procedimento de audiência pública. Parecer, o órgão emite parecer favorável ou não à implementação desse empreendimento e fixa o valor de compensação ambiental. Nesse processo também a gente tem a emissão da licença prévia, estabelecendo as condicionantes que devem ser cumpridas. Então, as condições que têm que estar presentes no dia a dia, no processo dessa empresa, para que ela possa funcionar dentro da legislação. E 6 vem a autorização. O empreendedor ele retira dentro do órgão ambiental a licença, a qual dá a publicidade, ou seja, ela tem que ser publicada de fato, tá? As pessoas da sociedade, elas têm que ter acesso a essa licença ambiental. É obtida a licença, que está autorizada a iniciar o processo, o procedimento licitatório, instalar ou operar de acordo com o momento em que estiver esse empreendimento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada licença, vocês vão entender melhor. A licença prévia. A primeira parte, a gente faz uma avaliação preliminar da atividade. São avaliados a localização e a viabilidade ambiental. Ou seja, se vale a pena, por exemplo, a empresa ela retirar recursos naturais, né, do meio ambiente, e se ele vai gerar emprego, se ela tem um tempo de vida longo, enfim. É realmente avaliada a viabilidade ambiental desse empreendimento. São estabelecidos os requisitos básicos, né, de funcionamento e as condições obrigatórias que precisam ser atendidas nas próximas etapas aí, das próximas licenças que a gente vai ver. O que é importante nesse processo? Levantar e avaliar os impactos, tanto ambientais quanto sociais, que esse empreendimento pode causar. Então, nesse momento é que é avaliado toda essa questão relacionada aos impactos dessa empresa, dessa indústria. Tanto ambiental, que ele vai usar de recursos naturais, quanto social, né? Se, como eu comentei, né? Se vai gerar emprego, né? Se naquele espaço que vai ser implantado a indústria tem um cuidado com a saúde da sociedade que está ali, da população que está ali em volta, enfim. Incluir a comunidade também na tomada de decisão final. Então, é aquilo que a gente falou ali de audiência pública, né? Dependendo do porte do empreendimento, tem que ter esse processo também. E qualquer planejamento realizado antes da licença prévia é suscetível de alteração. Então, esse processo, na verdade, é de adequação da empresa às normas, à legislação. A licença ela tem um papel muito importante porque é avaliado nesse momento as consequências da implantação e da operação desse empreendimento. Então, posteriormente é avaliado uma outra vistoria, né, em médio e longo prazo, mas nesse primeiro momento a gente tem que ter essa noção das consequências que a implantação dessa empresa vai trazer para o meio ambiente e para o meio social ali em volta. Aqui eu trouxe para vocês um modelinho, né, um exemplo de licença prévia. A gente tem aqui, ó, algumas. Essa aqui já é a licença, já está liberado o empreendimento ali naquele primeiro momento, né? Já foi feita a licença prévia. Então, a gente tem que ter aqui algumas informações relacionadas ao órgão, né? No caso aqui, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental, de Rondônia, do Estado de Rondônia, nesse caso. O município, o CEP, enfim, nome ou razão social, que é o nome da empresa, e a atividade, extração de cascalho, e livro referente ao processo DNPM número tal. Aí tem algumas determinantes aqui. O empreendedor ele tem que publicar essa licença no Diário Oficial para circulação regional, de circulação regional. Então a sociedade ela tem que ter acesso. O empreendedor responde, independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar danos causados ao meio ambiente. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar. Ei, Bruna. Oi. Só, não vou cortar você, não, mas só para me entender, que eu não sei se estou enxergando direito. Essa licença prévia é depois de toda a realização das etapas do licenciamento, né? Não, ela é a
Primeira, quando você Da primeira etapa, né? a primeira etapa, quando você Certo. vai abrir um empreendimento, você vai no órgão responsável, no órgão ambiental, e solicita, você quer habilitar um empreendimento, eles vão te passar uma listagem de documentos. Aí você vai pegar toda essa documentação e vai levar de volta. Eles vão avaliar a documentação e liberar, né, de acordo com a avaliação. Se veem que está tudo ok, eles vão ainda ao local, observam a localização direitinho, se tem viabilidade ambiental esse projeto, e aí eles te dão a licença prévia para você começar todos os outros procedimentos de aquisição de outras documentações para implantação dessa empresa, dessa indústria. Mas essa aí é a primeira que você Ô, vai Bruna, conseguir. Sim, geralmente eles adicionam algumas condicionantes para liberação dessas licenças, não é isso? sim. Aí a gente vai ver as condicionantes na de implantação, na licença de implantação. Mas essa prévia é só uma avaliação da viabilidade desse projeto, viabilidade ambiental e da localização. Se ele está numa área, por exemplo, que não é área de APP, é uma área que você pode implantar uma indústria que você não vai ter ali uma supressão de uma mata nativa, você não vai ter ali prejudicar um corpo hídrico, uma nascente, por exemplo. Então, esse primeiro contato que o órgão vai ter com a ideia do seu empreendimento. A primeira. Ei, Bruna, no caso, essas licenças, elas têm período pré-estabelecido de prazo? Tem Por sim. exemplo, a licença prévia, ela para, por exemplo, né, a licença que está dando de inicial. Aí depois vem a licença para instalação, né, e depois vem a de operação. Isso. Aí da licença prévia para a de instalação, ela tem ali um período pré-determinado. Sim, aí vai de acordo com o órgão ambiental, porque depende muito da atividade que essa empresa vai realizar. Nesse caso Deixa eu aqui, te por fazer exemplo, uma pergunta. Talvez você já tenha conhecimento disso. A licença, no caso, a Bamin, ela já está com todas as licenças já, no caso, então, aprovadas? até onde eu sei de informação quanto a isso, toda essa demora, todo esse processo que aconteceu para se iniciar, né, enfim, para liberar, foi para a aquisição das licenças ambientais. Neste momento, até onde eu sei, ele já tem a licença ambiental em mãos. Então, agora é No só caso, para todas, né? No caso, todas as quer dizer licenças isso. ambientais. Todas as Isso, licenças ambientais. Entendi. exato. Então, assim, eles têm a licença, no caso, seguindo a questão de exploração, de revitalização. Então, tudo isso aí relacionado à questão ambiental, ele já tem ok. Até onde eu soube, né? E aí vem toda a questão burocrática agora, até política também, que a gente sabe que acontece. Então, outras questões. Mas essa demora toda que a gente teve aí por esses anos, de quando saiu a conversa da implantação da BAMIN, é por conta da questão ambiental que estava presa, né? E deixa eu te falar, e esses boatos que acabaram as pessoas assim comentando, não sei o quê, de dinheiro, isso, dinheiro que a empresa devolve um valor para a localidade? Não. Tem Você alguma fala, coisa você fala relacionada? com relação ao meio ambiente? Não. Não, né? Ah, tá bom. Era só Não, isso. com relação ao meio ambiente, não. Aí, dentro do processo de licenciamento e de relatórios e estudos de impacto ambiental, vai ter toda, como o colega falou aí, as condicionantes, né? Então, Entendi. mesmo as condicionantes relacionadas ao próprio processo, a gente tem também essas, como você citou, de revitalização, de compensação, de Umas poluidor coisas assim. pagador. Então, a gente tem toda uma política voltada aí para mitigação de danos e recuperação, enfim. Mas a ideia é fazer o processo ambiental de forma consciente, né? Pagar eu acredito que para extração, a empresa deve ter pago o que paga-se para a prefeitura da cidade, enfim. Aí tem todo aquele processo também relacionado à adutora, que ela vai utilizar a água da adutora, que aí já entra no processo federal. Com relação a isso aí, eu não tenho muitas informações, mas eu posso tentar descobrir para vocês, a gente comenta sobre isso posteriormente, tá bom?
Voltando ao que a Luana perguntou sobre a validade, no caso da licença prévia, a gente tem aí, essa nesse caso, depende, como eu falei, depende muito da atividade, e aí o órgão vai estipular um prazo. Essa foi de 7/8/2018, e o vencimento dela estava de praticamente 4 meses depois. Então, em 4 meses, o proprietário, o empreendedor, ele tinha para realizar esse processo relacionado à licença prévia, né? A própria empresa, o próprio órgão, ele tinha esse período aí de 4 meses para fazer as avaliações. Aí vem na sequência a licença de instalação. Autoriza a implantação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações que foram definidas na licença prévia aprovada, incluindo as medidas de controle ambiental e as demais condicionantes. Então, aí entra a licença de instalação. No caso aqui, a gente tem um exemplo, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro, né, no caso o IBAMA, de Recursos Naturais Renováveis. A gente tem aí, deixa eu ver de onde é que foi esta, Brasília, na cidade de Brasília, uma empresa de engenharia, construções e ferrovias. Então, foi dedicada a ela essa licença de instalação relativa a obras de infraestrutura e superestrutura ferroviárias referente à obra de implantação da integração ferrovia Norte-Sul, ferrovia de integração Oeste-Leste da Bahia, e refere-se ao trecho justamente da nossa região aqui. Riacho da Barroca, Caetité, com as coordenadas todas aí, a APP, que é a Área de Preservação Permanente da primeira travessia do rio, da primeira travessia com o rio Almada, excluindo o pátio terminal ferroviário em Ilhéus. Então, essa licença aí, ela vai dar instalação da ferrovia que a gente tem aí, a ferrovia que a gente chama de Norte-Sul, né, que passa aqui, inclusive, pela nossa região. Essa licença de instalação é válida pelo período de 5 anos. Então, é no momento em que você está instalando, que você está fazendo todo o projeto, e colocando o projeto em prática, né? A partir dessa data, observadas as condições discriminadas no verso desse documento e nos demais anexos constantes, embora não transcritos, são parte integrante do licenciamento. A validade dessa licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes. Então, se tem uma vistoria e essa empresa, né, que está dedicada à construção da ferrovia, ela não está cumprindo as condicionantes, a Valec, nesse caso, né, pode ser revogada a licença. A licença ela pode ser tirada de vigor, então a empresa ela perde essa liberação do governo para poder implantar essa ferrovia, tá? Na sequência, a gente tem a licença de operação. Após verificar a conformidade do que foi solicitado na licença prévia e de instalação, autorizará o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição. Nesse nosso caso aí, da ferrovia, aí é já o funcionamento mesmo das linhas de trem, né? O funcionamento dela. E no caso de indústria, a gente tem, enfim, todas as condicionantes relacionadas ao processo produtivo, já no momento de operação dessa indústria. No caso, essa ferrovia aqui da gente não está funcionando ainda, né? Ela, no caso, ela está no processo de instalação ainda. De instalação. Então, assim, já ela tem... no caso, ela tem mais de 5 anos, porque aí está 2010. No caso, já tem 10 anos, né? Já tem 10 anos. Então, olha quando foi liberado, né? Mas, assim, como eu comentei com vocês, tem toda a questão de burocracia, de política. Então, essa licença de estava liberada, mas aí vem outras questões relacionadas a estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, enfim, por isso estava um pouquinho emperrado. Prorrogado, no caso, né? Aí vai ser feita uma nova vistoria, dependendo se a empresa, talvez a empresa não está nem em funcionamento mais, enfim, aí vai fazer uma nova licitação e a partir disso tem uma nova liberação, uma nova licença para instalação. Aí, na verdade, é feito todo o processo de novo se a empresa não for a mesma, né? Prévia, instalação e posteriormente de operação. Aqui eu trouxe para vocês uma licença de operação do estado de Minas Gerais.
Aí tem aqui toda a liberação, licença de operação em caráter corretivo, né? Então a empresa ela já estava em funcionamento, foi feita uma vistoria, teve a necessidade de se corrigir algumas coisas e aí veio as condicionantes. Tem aqui embaixo, ó, sem condicionantes ou com condicionantes? Com condicionantes. Então teve algumas questões que a empresa vai ter que mudar na sua operação para poder continuar a validação da sua licença e o seu funcionamento. Essa licença ambiental, ela está aqui a validade de 10 anos, então ela tem aí esse processo de 10 anos de validade, mas periodicamente o órgão o ambiental, ele faz uma vistoria, ele faz uma visita a essas empresas para ver se as condicionantes elas continuam sendo cumpridas, tá? E tem também o processo de licença ambiental simplificada ou única, que é concedida pelo órgão a alguns empreendimentos que forem considerados de atividade de menor potencial poluidor. Então, algumas empresas menores, dependendo do tipo de atividade que ela realiza, pode ser liberada aí uma licença ambiental simplificada ou única, que não tem que passar por esse processo, né? Essas 3 liberações. Uma única serve para ela já se instalar e começar a funcionar. Aqui tem um exemplo de uma simplificada na cidade de Prefeitura Municipal de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Operação de uma unidade de transbordo de resíduos sólidos urbanos e uma unidade de recepção, separação e enfardamento de resíduos sólidos recicláveis. Então, eles recebem o material, fazem a separação e enfarda esses resíduos sólidos para mandar possivelmente para alguma indústria de reciclável. Aí tem algumas condições de validade geral aqui, ó, publicar essa licença no Diário Oficial do Estado, essa licença diz respeito aos impactos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais. Aí a gente entra de uma forma mais restritiva. Se a legislação municipal ela for mais restritiva do que a estadual, a municipal é que é válida. Se a estadual for mais restritiva, a estadual é que é válida. Certo? Conseguiram entender essa partezinha? Depende do que cobra mais. Então, se a estadual cobra mais, eu sigo a estadual ao invés da federal. Se a federal cobra mais, nenhuma outra condicionante que afrouxe essas condições, ela deve ser seguida. Tem que ser seguida, que é mais restritiva. Nesse caso, a validade ela foi de 2009 para 2015, é isso? Não, minto. De 2011 para 2015, então a gente tem a validade de 4 anos. E como eu falei, depende muito da atividade e aí o órgão vai liberar o tipo de licença por tal período. A gente tem também, para a liberação dessas licenças todas, a gente tem os estudos que são relacionados à liberação. No caso, relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e a APR, que é a análise preliminar de risco. Isso aqui tudo, gente, depende muito da atividade, depende muito do que aconteceu, por exemplo, do crime ambiental que uma determinada empresa causou. Então, aí, dependendo da situação, o órgão ambiental ele vai solicitar a essa empresa, a essa indústria, enfim, o estudo que ela precisa para avaliar o tamanho do dano e, a partir disso, tomar as medidas cabíveis de recuperação, né, de imposição de recuperação, ou até de responsabilizar essa empresa de forma criminal ou de forma administrativa. Então, depende muito do órgão. O órgão vai avaliar para saber qual tipo de relatório, qual tipo de estudo, de diagnóstico que eles precisam. O mais comum que a gente trabalha mais e ouve mais falar é o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Então, o estudo de impacto ambiental é o conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar e quantificar tecnicamente os impactos ambientais e as respectivas ações mitigadoras. Mitigar é diminuir, reduzir, né? Então, você faz o estudo e, a partir disso, você elabora um relatório. O relatório, no caso do estudo, ele tem informações mais completas, então ele é sigiloso. A obrigação da elaboração é imposta apenas para algumas atividades potencial altamente poluidor
E no caso do relatório de impacto, ele é de acesso público. Então, é feito o estudo mais amplo, com informações mais completas, e depois disso é elaborado um relatório que é disponibilizado para acesso público. Então, ele tem que ter um texto acessível, mapa, quadro, gráfico, tudo com maior facilidade para entendimento das pessoas que vão ler esse relatório e saber que de fato foi feito e aconteceu ali nesse processo de impacto desse meio ambiente. Então, a gente tem um processo, por exemplo, do EIA, informações gerais, a aquisição de informações gerais, caracterização do empreendimento, área de influência, diagnóstico ambiental, análise dos impactos ambientais, quais as medidas mitigadoras que foram tomadas e o programa de monitoramento depois, né, posteriormente a esse estudo. Mais ou menos acontece dessa forma, de forma simplificada, né? Então, o EIA é o estudo que é feito de forma mais precisa, com maiores informações, e o RIMA é um relatório que vem desse estudo, que tem uma linguagem mais tranquila, porque ele vai ser disponibilizado para qualquer pessoa ler, com figuras, gráficos, enfim. Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que ter um adequado diagnóstico para identificar e avaliar os impactos. E, em segundo lugar, a gente tem que ter um processo de mitigação desses impactos. Então, a ideia toda dos estudos relacionados ao meio ambiente é basicamente isso aí. É fazer um diagnóstico adequado, identificar e avaliar esses impactos e ter medidas aí para mitigar, para amenizar esses impactos ambientais. A gente tem, com relação à competência de licenciado do poder público, tem toda uma questão aí ainda relacionada a Estado, Distrito Federal e município, que às vezes não concordam de fato. Então, até essa questão da BAMIN, ela pode ter sido baseada nisso aí. A gente tinha o Estado, a gente tinha o Distrito Federal e a gente tinha o governo federal, que estava aí entrando em acordo com relação às competências de licenciamento desse processo. Eu vou investigar um pouquinho melhor para vocês e a gente fala disso em um outro momento. Bom, a legislação no Brasil, ela deve ser considerada das mais avançadas no mundo, então a gente tem esse monte de políticas, de decretos relacionados ao meio ambiente. O tratamento constitucional ao meio ambiente é fundamental, porque a gente tem que entender essa importância do uso, né, dos recursos naturais de forma coletiva, mas com o cuidado, né, para manter tanto a qualidade quanto a quantidade de todos esses recursos para gerações futuras. E a legislação ambiental no Brasil, diante do artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e as futuras gerações. Então, nós, como profissionais, a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade, tanto dentro da nossa atividade, como por nós mesmos como cidadãos, e também para as gerações futuras, nossos filhos e netos, eles tenham esse acesso aos recursos naturais de forma qualitativa e quantitativa. Bom, tem aqui para Professora, vocês. Sim, dá licença, professora Igor. pode. Oi, Eu queria Igor. queria dar um recado para os alunos, você poderia? Pode sim, fica à vontade. Eu queria avisar que quem fizer o ED até a quinta-feira, meia-noite, e a pontuação subir, vai concorrer a brindes. Aí, maiores informações, aí vocês verificam nos grupos, tá bom? Era isso aí, professora. Certinho, Igor. Gente, eu mandei até no grupo também as informações relacionadas ao ED, né? A essa premiação que vai acontecer. Então, para quem não fez, algumas pessoas já fizeram, que eu já verifiquei aqui no relatório de pontos, mas para quem não fez, fique atento lá, porque a gente vai ter uma premiação relacionada a esse estudo dirigido, que é uma disciplina de vocês têm que realizar todas as atividades referentes à disciplina até o final do curso, né, no nosso semestre, mas se quiserem concorrer aos brindes, o prazo é até quinta-feira, à meia-noite, como o Igor falou para a gente.
De qualquer forma, tem todas as informações lá no grupo, eu coloquei para vocês, certo? Outra coisa que eu preciso conversar com você. Professora, Sim. só para mim entender, esse semestre quem já fez já está pronto, né? Vai começar o próximo agora, é isso? É porque, na realidade, é uma disciplina. Se você realizou todas as atividades referentes à Já disciplina, peguei o certificado já. tá ok. Então, tá 100%. Tá, Agora, quem 100%. não... Aí o próximo Ah, semestre terá outro, é isso? aí vem outra disciplina, exatamente. Ah, entendi. Mas esse aí, no caso, se você já fez tudo, já tem o certificado, você já tá concorrendo certinho. Já ganhei os 1.500 pontos como é que é a premiação aí? Explica de novo. Então, a premiação, você tem aí, primeiro lugar a sortear, né? Vai ser uma mochila. Segundo lugar, uma garrafa térmica. Terceiro e quarto lugar, uma necessaire. Quinto e sexto lugar, uma caneca. Então, de todos que fizeram, aí vai ter a premiação aí de seis prêmios. Enfim, o primeiro que for sorteado ganha a mochila, o segundo a garrafa, enfim. Certinho? Ok. Gente, o seguinte, com relação à aula passada, como eu falei, eu disponibilizei para vocês o videozinho gravado. Tá lá no AVA de vocês, referente à aula, né? Seção 3.1. Tem no finalzinho uma situação, um problema que eu quero que vocês respondam. Não quero que vocês me enviem de imediato, depois eu vou estipular um prazo para vocês me enviarem todas em um único arquivo, tá? Para não ter essa confusão de mandar um, depois não mandar o outro. Então, eu quero que vocês me mandem todas em um arquivo só. Na aula de hoje, a gente tem outra situação, problema aqui também, que ela tem que ser realizada por vocês. Então, assim, se vocês quiserem fazer logo, que a matéria está fresca na cabeça, façam, deixem o arquivo guardadinho aí, e depois vocês me enviem todos eles em um arquivo só, tá bom? Alguma dúvida quanto à pontuação de vocês que eu liberei semana passada? Tá tudo certinho? Sim, a dúvida é daquele trabalho que eu não fiz, falando de 100 pontos. Você vai Pronto. dar Então, oportunidade? Não, com relação, presta atenção, o trabalho dos Perfeito. 100 pontos, eu dei a oportunidade. Eu liberei duas questõezinhas lá para vocês Não, esse fazerem. eu fiz. Ah, então tá tudo certo. Essa tá tudo ok. É Porque porque assim, lá apareceu no meu lá que, como se fosse faltante, que eu faltei naquela. Lá no Ava tá aparecendo. ó, o que a gente tinha de atividade? Teve uma atividade que foi realizada em sala de aula, que foi relacionada a três colaboradores que caíram de uma determinada altura, um deles faleceu, os outros ficaram em processo de tratamento. Não sei se vocês lembram. Essa foi a primeira atividade. A gente teve uma segunda Essa eu não atividade. tava, porque eu entrei depois dela, professora. Eu não fiz essa. E não foi, você não passou para mim fazer também, outra não. Vamos lá. A segunda atividade foi relacionada ao KNAI, ao SESMIT de uma empresa. Então, a gente dimensionar um SESMIT de uma empresa que eu passei para vocês. E a terceira atividade foi a dos 100 pontos, que foram as duas questões. O que aconteceu? Eu mandei para vocês, inclusive para os alunos que entraram depois, eu mandei no e-mail todo o material de todas as aulas que nós fizemos e um arquivo de Word com essas duas situações problema. Então, quem não fez, quem não tinha feito, teve a oportunidade de fazer e me enviar. Então, estava lá no e-mail de vocês, Você podem mandou no e-mail da conferir aí, turma? no e-mail da turma. Ah, tá. A gente tem até que alinhar melhor isso aí, porque realmente alguns professores enviam algumas coisas no e-mail da turma, outros enviam no e-mail pessoal, e realmente eu não fui, eu entrei no e-mail da turma para olhar. Então, já perdi. Entendi. Na Então, realidade, tem que olhar nos dois, de todos, então. na realidade, o que a gente definiu, né? Tudo que a gente for fazer aqui, ou eu mando aqui no grupo de WhatsApp, como lembrança, e mando no e-mail também para vocês. Então, só para confirmar aqui, eu vou até abrir aqui o Outlook. E eu mandei para vocês os PDFs das aulas e um arquivo de Word com as duas atividades. Só que uma você fez, George. É isso que eu não estou entendendo. Uma você chegou a fazer e a Não, outra eu não. fiz uma. Eu fiz uma. A primeira, eu fiz a do SESMIT. Esse aí eu fiz, enviei. Então,
Eu não Desculpa. fiz essa primeira que eu não vi, porque essa do SESMIT eu participei da aula e você deu a situação problema na aula. Certo. Ó, tá vendo o e-mail aqui? Os dois e-mails das duas turmas, Aham, ó. Tanto a de pois é. 2019 quanto a 2020, tem aqui, ó, os PDFs das aulas e aqui, ó, a atividade para entregar, Uhum. que traz as duas situações problema, tá? A 1 e a 2, certo? Essa a 2 eu fiz. Pronto. Primeiro eu não. Ok. Então, assim, gente, a gente tem que ter esse cuidado porque tudo que eu for colocar para vocês, eu vou lançar no e-mail da turma. É um meio que a gente tem para disponibilizar material para todo mundo, né? Então, às vezes eu Ok. mando alguma coisa no WhatsApp, que eu acho que todo mundo está no grupo também, e mando no e-mail da turma, tá bom? Então foi valendo. Esses dois aqui foi valendo 100 pontos? Cada Não, uma? Não. não. A gente Hum. tem um somatório de atividades, 1.000 pontos. Cada Ah, um desses aí valeu 450 pontos, e as duas ah, questões valeu 100 pontos, entendi. certo? Somando os 1.000. Para Certo. quem não atingiu uma nota bacana nesse primeiro bimestre, como é que acontece no segundo bimestre? É mais fácil porque vocês têm uma pontuação maior. Então, vocês vão ter agora 1.500 pontos de atividades e 4.000 pontos que vai valer a nossa avaliação. Então, Hum. dentro dessa nota aí, das duas avaliações somadas, desses 6.000 pontos, 5.000 pontos, vocês vão ter que atingir 1.500 pontos para passar, pelo menos, de nota de avaliação, tá? Aí a gente vai somar com o restante das atividades e vai dar a média final de vocês. Mas, em resumo, das duas provas, das duas avaliações, do primeiro e do segundo bimestre, primeiro valendo 1.000 pontos, segundo valendo 4.000, desses 5.000 pontos, a gente precisa ter 1.500 pontos para passar, pelo menos. Só de avaliação. Só para resumir, então, foram 1.000 pontos de atividade em sala de aula, não é isso? 1.000 pontos de Distribuído. atividade em sala de aula. Ok. Metade eu fiz, tá bom. No caso, E você fez o que é nota 550... boa, professora? Como é que é? Você falou quem não fez a nota boa, o que é nota boa? Não, quem Que não seria? atingiu o que esperava, né? Quem fez Hum. uma prova ruim, quem tirou abaixo de 500 pontos na prova, por Ainda exemplo. bem que eu não tirei abaixo de 600, viu? Eu também Verdade. não tirei acima de 600 também não. Pronto. Mas tá bom. Eu tenho aqui as notas de vocês, eu não vou explanar, enfim, cada um sabe com quanto tirou. Quem quiser conversar comigo no privado, só me chamar, a gente pode esclarecer aí o que tiver de dúvida, para não tomar muito tempo aqui da aula, que essa aula é gravada. Mas, no geral, é isso. Com Quem me relação à aula salvou de foi a hoje... D Matriz, 1.500 pontos aí que me salvou. Aí. Se tiver alguma dúvida com relação à aula de hoje, vocês anotem, enfim, a gente pode discutir ou na próxima aula, ou vocês podem me mandar também por e-mail, enfim. Vocês sabem que eu estou à disposição. E no mais é isso. Certinho? Certo. Valeu, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Boa prof. noite. Boa. Tchau. Tchau. Boa semana. Para vocês também. Valeu, meninos.